Olá pessoal, hoje novamente no canal da Hemokids vamos falar sobre cardiopatias congênitas e seu tratamento pelo cateterismo cardíaco. Hoje vamos focar em patologias univentriculares e a mais famosa de todas, a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Vamos falar sobre como funciona o coração, a circulação nessas patologias e como o cateterismo pode ajudar, assim como todas as etapas cirúrgicas de cateterismo que o paciente tem que passar durante a sua vida. Vamos lá? Então vamos lá. Como que funciona o coração normal? O coração normal ele é uma bomba que recebe o sangue. Esse lado que está de cor azul, que é o lado direito que a gente fala do coração, recebe o sangue com pouco oxigênio. Vai bombear esse sangue com pouco oxigênio em direção às artérias pulmonares para receber oxigênio. O lado esquerdo que está avermelhado no desenho vai receber esse sangue oxigenado e vai bombear esse sangue oxigenado para a aorta. Então a gente tem a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Como que funciona o coração univentricular? Esses pacientes, geralmente eles vão ter só um lado do coração funcionando, só um ventrículo funcionando. Geralmente um lado é hipoplásico, né? Ou coração direito, coração esquerdo. Eu vou mostrar para vocês, que nem eu avisei antes, eu vou focar na síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Então, nesse caso, o coração esquerdo é pequeno e não se desenvolveu, tá bom? Como é que funciona a fisiologia, como é que funciona o bombeamento de sangue nesse caso. Então o sangue que tem pouco oxigênio vai vir do corpo todo, que é essa hemácia em azul, né? Vai cair no átrio direito e vai ser bombeado pelo ventrículo direito em direção à artéria pulmonar para ir para o pulmão receber oxigênio. Parte do sangue com pouco oxigênio vai ser bombeado para o ventrículo direito, artéria pulmonar, vai cruzar o canal arterial, que comunica a artéria pulmonar com a aorta, e vai mandar esse sangue com pouco oxigênio para a aorta. Por isso, os pacientes são cianóticos, a saturação desses pacientes não é acima de 95%, não é normal. O pouco de sangue que consegue chegar no pulmão e é oxigenado volta pelas veias pulmonares para o lado esquerdo do coração. Só que, novamente, o ventrículo esquerdo é hipoplásico e não se desenvolveu, ele é muito pequeno. Então, esse sangue tem que cruzar do átrio esquerdo para o átrio direito, a artéria pulmonar, e parte pelo canal arterial e aorta, tá bom? Então, o sangue que chega tanto nas artérias pulmonares para passar pelo processo de troca gasosa e o sangue que chega na aorta, que vai levar esse sangue para todos os tecidos, esse sangue é misturado. Então, parte oxigenado e parte não oxigenado. Isso aqui é uma animação que eu peguei do YouTube, tá? Que mostra novamente como é que funciona a fisiologia univentricular, como é que funciona esse coração, no caso a hipoplasia do coração esquerdo, né? Então aqui mostra o lado direito, né, o ventrículo direito do coração, recebendo esse sangue já misturado, né, com sangue que tem oxigênio e sangue que não tem oxigênio, e vai bombear esse sangue já misturado para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, parte do sangue vai para os ramos pulmonares para receber oxigênio e parte vai pelo canal arterial para levar esse sangue misturado para a aorta, que vai levar o sangue para os tecidos. O canal arterial é uma estrutura muito importante nesse momento, que ela é a única fonte de fluxo de sangue para a aorta, né? Então a gente só consegue levar sangue para os tecidos por causa desse canal arterial que está patente. E para manter esse canal arterial aberto, a gente precisa de uma medicação que a gente chama de prostaglandina. Tá? Então é uma medicação que a gente começa endovenosa para poder manter esse canal arterial aberto até a gente seguir para o próximo estágio de procedimento, né? O próximo estágio cirúrgico. Qual que é a sequência de procedimentos que a gente faz? Infelizmente, os pacientes que têm essa fisiologia univentricular, eles são submetidos a uma sequência de procedimentos. Então, são vários procedimentos durante a vida para a gente poder adequar
esse coração do paciente para chegar próximo de um coração normal, tá? Então, essa linha que eu vou mostrar para vocês é a linha que a gente segue em Goiás e é seguido em alguns centros, na maior parte dos centros no Brasil, que a gente começa com um procedimento híbrido, que é feito aí nas primeiras 1 a 2 semanas de vida, com o objetivo de manter esse paciente estável e manter o jeito que o coração funciona, né? Sem precisar desse paciente ficar usando a prostaglandina num acesso venoso central ou periférico, para a gente conseguir deshospitalizar esse paciente para ele poder ir para casa, ganhar peso, né, para depois voltar para o segundo estágio que a gente chama de cirurgia de Nordglen, que é feita por volta de 3 a 6 meses de vida, em que o objetivo principal é diminuir a sobrecarga desse único ventrículo funcionante, né? E finalmente a cirurgia de Fontan, que é o terceiro procedimento, que é feito aí por volta de 3 a 5 anos de vida, em que a ideia é você transformar a circulação pulmonar totalmente independente do coração, diminuindo ainda mais a sobrecarga do ventrículo único. E nesse caso, após a cirurgia de Fontan, que a gente espera que o paciente melhore a cianose, que ele não fique mais roxo, né, que ele tenha uma saturação mais próxima do normal. Aqui um outro vídeo do YouTube que a gente mostra como é feito esse procedimento híbrido, né? Então tá o bebezinho aqui, em que é feito a toracotomia, ou seja, é feita uma cirurgia, abre-se o tórax, o osso externo, e em seguida o cirurgião vai fazer essa bandagem seletiva, que é o que? Botar esses, como se fosse esses cadarços ao redor da artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, tá? Para restringir o fluxo de sangue que vai para o pulmão. Em seguida a gente funciona o tronco pulmonar, como vocês estão vendo agora, com o introdutor, para a gente poder progredir pelo canal arterial um material que a gente chama de stent, que vocês vão ver que é esse cilindro metálico que vai manter o canal arterial aberto sem a necessidade de você ter que administrar a prostaglandina, né? Então aqui a gente posicionou o stent e aqui a posição final dele, tá bom? E agora você vê que tem fluxo passando sem restrição e não precisa mais da prostaglandina endovenosa para isso. Então, novamente, o procedimento híbrido faz o quê? A bandagem pulmonar bilateral da origem dos ramos pulmonares, quando a gente fala com faixas de PTFE, e a gente vai puncionar o tronco pulmonar com o introdutor sob visualização direta, para a gente conseguir colocar um stent no canal arterial. E faz parte do procedimento híbrido a gente fazer o procedimento que a gente chama de atrioseptostomia. Geralmente 1 a 2 semanas após essa etapa, a gente vai rasgar o septo interatrial, a gente vai aumentar a comunicação interatrial, tá? Então aqui está imagens do cateterismo do procedimento híbrido. Então, como vocês podem ver, é um procedimento, a gente fala que é híbrido porque tem equipe cirúrgica e da hemodinâmica ao mesmo tempo. Então, no vídeo da esquerda, você vê a imagem do que foi feito pela cirurgia cardíaca, que é a bandagem das artérias pulmonares. E já tem um fio guia cruzando o canal arterial em direção à aorta descendente. No vídeo do meio, você enxerga o stent sendo implantado no canal arterial. E no vídeo da direita, você já tem o resultado final, né? Em que você já tem o stent posicionado e solto no canal arterial, garantindo o fluxo de sangue misturado ainda, lembrando, né, em direção à aorta para levar esse sangue para os tecidos. E agora é um vídeo que mostra a atrioseptostomia, que a gente cruza o septo interatrial através desse cateter que na ponta é um balão. A gente insufla esse balão e traciona ele em direção ao átrio direito, rompendo, rasgando, esgarçando o buraquinho que tem entre os átrios para facilitar a mistura de sangue. O sangue que está oxigenado no átrio esquerdo do coração com o sangue que está com pouco oxigênio do lado direito do coração. Agora vamos falar do próximo estágio, que é o estágio Nordglen, né, a cirurgia de Nordglen, em que ele consiste, novamente mais um vídeo do YouTube, que eu vou mostrar para vocês,
ele consiste em quê? Em a gente abordar novamente por uma toracotomia, tá? Então o cirurgião agora ele vai remover o stent que estava no canal arterial, ele vai remover aquelas bandagens que ele tinha feito nos ramos pulmonares e agora ele vai conectar a veia cava superior que antes estava conectada no ato direito, vai conectar ela na artéria pulmonar direita, que a gente chama de cirurgia de Glenn. Tá? Com isso, todo o sangue venoso sistêmico, ou seja, sangue que tem pouco oxigênio, que vem da cabeça e dos braços, vai drenar passivamente em direção às artérias pulmonares. Tá? Não vai mais passar pela circulação do coração. Tá? Em seguida, o cirurgião vai criar uma anel aorta. Então ele vai juntar o tronco pulmonar junto com a aorta ascendente, o arco aórtico são hipoplásicos e vai criar uma anel aorta. Então, do coração vai ter um grande vaso criado cirurgicamente que vai levar esse sangue que é bombeado do coração em direção à aorta. Lembrando que esse sangue ainda é misturado, porque ainda tem sangue com pouco oxigênio vindo da veia cava inferior, né, que cai no ato direito e vai se misturar com sangue com bastante oxigênio que vem do ato esquerdo das veias pulmonares. E como que o cateterismo faz a sua parte nesses pós-operatórios, por exemplo, né? Então, às vezes o paciente fez a cirurgia de Glenn, só que por algum motivo esse paciente não está indo bem no pós-operatório, não está indo bem na UTI e a gente precisa intervir. Então, no vídeo da esquerda você vê um aperto importante de toda a veia cava superior. Lembrando que não tem mais um coração que puxa esse sangue e bombeia o sangue para frente. Puxa esse sangue e bombeia o sangue para frente nessa parte da circulação. Né? Então, o sangue, para ele poder ir para o pulmão, para receber esse oxigênio, toda essa estrutura, todo esse sistema de tubos e conexões não pode ter apertos. Então, esse aperto atrapalha o funcionamento. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente teve que colocar um stent na veia cava superior para poder melhorar o fluxo de sangue que vem da cabeça e dos braços para poder ser oxigenado pelos pulmões. E também a gente vai fazer o cateterismo depois da cirurgia de Glenn quando a gente chama de um cateterismo pré-Fontan. Então, Fontan é a próxima etapa, é a terceira etapa, né? E antes de fazer a cirurgia de Fontan, a gente tem que avaliar algumas questões que aí nesse caso o cateterismo é muito importante. Que questões são essas? A gente tem que avaliar a pressão pulmonar, a pressão dentro das artérias pulmonares. A gente tem que avaliar o tamanho das artérias pulmonares, então, se desenvolveram, se são de bom tamanho, se tem alguma lesão residual, né, se tem apertos, se tem alguns vasos anômalos, são informações importantes para se tomar a decisão se esse paciente tem condições de ir para a próxima, próxima etapa, para a próxima cirurgia. Tá? E finalmente a gente vai agora para mostrar a cirurgia de Fontan. Né? A cirurgia de Fontan, que nem eu tinha comentado, ela é feita com o paciente que tem por volta de 3 a 5 anos. E qual que é a meta? Né? É tirar o coração da circulação pulmonar. Então é transformar que todo o sangue que vem da veia cava inferior agora, que é o sangue que está com pouco oxigênio, que ainda passava pelo coração, e que esse sangue agora vá direto para a artéria pulmonar. Tá? Então como que é feito isso? Então aqui eu estou mostrando para vocês como que funciona a fisiologia atualmente, né? Que você tem aqui a sua anel aorta, o Glenn funcionando. Então o cirurgião, o que ele tem que fazer? Vai fazer novamente uma toracotomia. Ele vai desconectar a veia cava inferior do átrio direito e vai fazer uma anastomose, ou seja, vai ligar
essa veia cava inferior através de um tubo em direção à artéria pulmonar. Olha só, como é mostrado nesse vídeo aqui, ó. Com isso, a gente garante que todo o sangue que tem pouco oxigênio, agora somando o sangue que vem das pernas, da barriga, né, dos órgãos da parte inferior do corpo, que todo esse sangue que tem pouco oxigênio agora vai ser drenado sem uma bomba no caminho direto para as artérias pulmonares. A gente já tinha todo o sangue que vinha de cima, agora a gente vai ter todo o sangue que vem de baixo. Tá? Com isso, o coração vai funcionar para quê? Só para bombear o sangue oxigenado que vem das veias pulmonares em direção àquela anel aorta, aquele grande vaso que vai ser a anel aorta, tá bom? Diminuindo a sobrecarga do coração e melhorando a saturação, porque agora a gente tende a não ter mais mistura de sangue com pouco oxigênio com sangue com muito oxigênio. E como o cateterismo pode ajudar nesses casos? Novamente, em pós-operatório, o paciente que não está evoluindo bem, muitas vezes você pode ter alguma lesão residual, ou algum aperto que não deveria existir, algum vaso que não deveria mais existir. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um paciente que tem um aperto, bem no começo aqui, ó. Aqui é o tubo de Fontan, e aqui é o aperto da artéria pulmonar. Então, esse aperto, ele atrapalha o funcionamento do fluxo de sangue, atrapalha o funcionamento da circulação de Fontan. Então, nesse caso, a gente foi lá e colocou um stent também, tá? E olha como ficou bom. Começar que eles têm um tubo de raio-x que vai emitir radiação em tempo real para a gente poder enxergar por dentro do coração nesses monitores, né? A gente preza sempre um atendimento humanizado. Então, os pais entram na sala do cateterismo junto com a criança, apenas após o início da anestesia que os pais se retiram. Isso diminui o estresse do paciente, diminui o estresse da família, e o procedimento é feito com anestesia geral, então o paciente não vai sentir dor, não vai se lembrar de nada. Como que a gente faz o cateterismo? É claro que cada cateterismo tem sua particularidade, tá? Como eu mostrei para vocês, o procedimento híbrido, ele é feito, a parte do cateterismo é feito quando o tórax está aberto, a gente funciona sob visualização direta o coração, né? Quando o paciente fez a cirurgia de Glenn, grande parte do nosso acesso tem que ser pelo pescoço, pela veia jugular, né? Lembrando que agora a gente não consegue, chegando pelas pernas, chegar até a artéria pulmonar, né? Então, o procedimento em pacientes que fez a cirurgia de Glenn, geralmente o cateterismo, o acesso vascular inclui o pescoço. E depois da cirurgia de Fontan, aí a maior parte dos procedimentos de cateterismo são feitos pela perna. Então a gente pulsa na região da virilha, geralmente uma veia, uma artéria, e através, como é mostrado aqui, desses introdutores e catéteres e fios, a gente vai subir pelos vasos até chegar ao coração para estudar o coração e, se necessário, tratar o coração. Como que é o pós-procedimento imediato? Né? Nesses pacientes maiores, que são mais estáveis, não no pós-operatório imediato, né? Aquele paciente está mais numa internação mais prolongada no pós-operatório, mas nos pacientes que são eletivos, por exemplo, né? Tem uma lesão, tem um aperto ali, uma lesão residual, mas o paciente está bem, ou já estava em casa, a gente convoca para fazer. Geralmente esses pacientes já saem acordados da sala do cateterismo, tá bom? Vão comer aí depois de algumas horas do fim da anestesia. Varia de criança para criança, de paciente para paciente. Quando a gente pega o acesso pela perninha, os pacientes saem com talas nos membros inferiores para proteger o membro, evitar sangramento. Fica por algumas horas com essas talas imobilizando as perninhas, e com curativo oclusivo compressivo, como é mostrado aqui na figura. O paciente é transferido para a UTI pediátrica para melhor recuperação anestésica. A gente preza por uma UTI humanizada, com direito acompanhante na maioria das vezes. E esses pacientes eletivos, novamente, né, o que vieram de casa para fazer um tratamento ou um diagnóstico, geralmente é uma internação mais curta,
tá? Uma internação aproximadamente de 24 horas. O curativo, a gente fica com o curativo no local do acesso vascular por 24 horas. A gente pede para lavar com água e sabonete depois, é uma cicatrização rápida. O acesso do cateterismo não tem pontos, então não tem que retirar ponto nem nada do tipo. Aqui está um exemplo de um acesso vascular de um paciente que fez o cateterismo pela região da virilha, né? Então, para você ver o tamanho do buraquinho que fica ali, como é discreto. E acho que é isso, gente. Então, dei uma prévia para vocês do que é o paciente com fisiologia univentricular. Foquei na mais conhecida, que é a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. E mostrei para vocês qual que é a linha de procedimentos, como que funciona esse coração e o que o cateterismo pode acrescentar e ajudar nesse processo. Tá bom? Agradeço e até a próxima.